Meu nome é Ariadne, eu sou fonoaudióloga, fiz especialização na área de voz e foi um caminho bem interessante, porque quando eu me formei, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar em duas áreas, com voz e com audição. Sim. Então, minha primeira especialização foi na área de estimulação de linguagem, até que um dia a vida falou: não, meu bem, não é por aí o seu caminho. É aqui. E me puxou de uma forma, que eu posso dizer muito amorosa, inclusive, porque eu fui amparada por duas grandes fonoaudiólogas que me deram a mão naquele momento e me colocaram realmente no caminho. E quando o seu caminho surge, é por ele que você tem que caminhar. Então faz quase 3 décadas que eu trabalho com voz. E ao longo desse caminho, toda a minha visão sobre a terapia vocal foi se forjando de diversas maneiras. Primeiro, do ponto de vista bastante clínico, bastante científico. Eu publiquei vários trabalhos científicos, participei de inúmeros congressos falando sobre a questão da voz e da terapia vocal, até que em um determinado momento eu comecei a trabalhar com a voz de um ponto de vista mais amplo, aonde a abordagem entra toda a questão da comunicação oral para além da voz por si só, que já é muito Sim. importante na comunicação. Mas quando a gente trabalha a comunicação dentro dessa visão mais ampla, a gente trabalha o que a gente comunica também quando a gente não fala. Então, para além da questão do conteúdo, da questão da voz e dos atributos que acompanham a nossa voz, ou seja, o próprio tom da nossa voz, onde a nossa voz é amplificada, a questão da articulação, da velocidade de fala, do todo o ritmo chamado de prosódia, para além desse sinal, desse complexo sinal acústico que a gente ouve, existem outros elementos que compõem a nossa comunicação oral. Então, a Sim. partir daí, mesmo trabalhando com voz, eu comecei a ampliar esse repertório e a olhar para essa voz, não só como uma voz em si, mas como uma comunicação oral dentro de um contexto mais amplo, mais complexo. Você sabe que a primeira vez que eu me dei conta de quão complexo é a comunicação, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 19 anos. E eu não tinha nenhuma vivência nessa área. Só que com 17, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Desde os meus 17 anos até os meus 24, mais ou menos, eu fiz uma passagem pelo mercado financeiro que foi, assim, de muito valor para mim. Eu digo que até hoje, a forma como eu me relaciono com as pessoas, como eu me comunico, como eu consigo criar vínculos, está muito relacionada a tudo que eu vivi nesse período de aprendizado realmente no mercado financeiro. E eu entrei na época em que o Banco Nacional ainda existia, e o Banco Nacional ele tinha uma visibilidade, ele expressava uma visibilidade muito grande no país por conta do patrocínio que ele praticava com relação a Ayrton Senna, que era vivo e fazia todas as corridas e usava o boné dele. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo nas dinâmicas de banco e tudo. E então era um banco que tinha uma expressão muito grande no mercado e era Uhum, um banco que era muito pioneiro em algumas ações e ele investia muito assim, no time jovem dele. E eu tive que esperar virar 18 anos para até fazer algumas funções lá dentro. Então, eu entrei meio que como garota nacional, apesar de ter sido contratada para ser caixa do banco naquela época. E quando eu virei 18 anos, eu pude entrar para trás do balcão, porque existia uma regra que eu não podia passar para dentro do balcão por não ter 18 anos de idade, mesmo sendo emancipado e tudo isso. E aí eu me lembro no dia 10 de julho, né? E eu entrando ali dizendo, agora eu posso circular, né, pelo posto de atendimento bancário inteiro, que era na época onde eu trabalhava dentro da Editora Abril. E aí eu fui construindo um princípio de carreira lá e de repente surgiu uma proposta nova do banco que era o Nacional Online. E nessa época ninguém sabia o que era telemarketing, ninguém sabia o que era atendimento telefônico, né? Os bancos tinham um telefone na agência e os clientes ligavam e eram atendidos por uma auxiliar de gerência, por um uhum, caixa que ficava ali meio que disponível, fazendo duas funções. Mas não existia o atendimento de telemarketing, o atendimento via telefone, nada disso. E eles
eles estavam criando isso como assim, nossa, era a inovação do século. Imagine que isso era mais ou menos 1992, né? Não existia internet no Brasil ainda, então assim, era algo muito novo mesmo, né? E eles me chamaram para fazer parte desse projeto. E eu olhei para o meu diretor e disse assim: eu vou ser telefonista agora. E ele disse assim: Kátia, você não imagina o que vai ser isso. E eu me imaginava como a telefonista daquelas cabines de telefone enfiando aqueles cabos de um lado para o outro, né? Que era o que a Sim, gente conhecia na época. E ele falou: não, Kátia, isso é um projeto inovador. Eu quero que você vá para lá. Porque você vai entender a dimensão que isso vai tomar. Isso é um projeto futuro. E eu não me convenci muito disso, não, mas falei, tá bom, né? Eu tô aqui para seguir o que vocês estão me orientando. E aí a gente precisou passar por um programa de formação e eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. Eu nunca me esqueço, indo para uma sala de treinamento na rua 7 de Abril, aqui no centro de São Paulo, e nós passamos por muito treinamento. E esse treinamento fazia o quê? Trazia consciência sobre a nossa comunicação e como nós estávamos nos comunicando, né? Do tom de voz, do silêncio e o quanto o silêncio de segundo se torna eterno do outro lado da linha quando, né, você está simplesmente esperando uma resposta e um mudo acontece ali, né? Uma sensação de ué, o que que está acontecendo? E eu fui aprendendo com relação a tudo isso, né? E aí eu fiquei muito impactada pensando o quanto nós nos comunicamos e se nós não temos a oportunidade de sermos vistos, pouco estamos comunicando. Como é o caso do nosso podcast, quando ele acaba sendo transmitido pelo Spotify, que nós também não estamos transmitindo uma imagem e só um som, e quando eu faço sim com a cabeça, não com a cabeça, dou uma risada, mexo a mão. Ninguém sabe do outro lado que eu fiz isso. Nossa, e é muito desafiador isso, né? Eu fiquei pensando, inclusive, outro dia, ouvindo um programa de FM, eles dizendo: olha, gente, nós estamos transmitindo também a nossa imagem por tais canais, porque se você quiser ver as reações, eu disse, nossa, como eu te entendo hoje, né, Ariadne? E sem dúvida. quanto nós comunicamos através da nossa imagem. E você falou muito sobre isso no nosso último encontro presencial. Você fez, trouxe uma palestra, uma abordagem muito interessante sobre essa comunicação não verbal, mas que tem tamanho impacto. E eu gostaria muito de te pedir para compartilhar um pouquinho de toda essa consciência, toda essa compreensão. Ah, olha só, essa questão de rádio é tão legal, é tão interessante, e a questão da voz sem a imagem. Sim, Ah, eu fui professora universitária, dava aula nos cursos de comunicação, e num curso de jornalismo, a aluna falou para mim, professora, essa questão de voz é muito séria. A senhora não sabe o que aconteceu comigo. E eu vou relatar esse caso rapidamente. Ela, na aula, falou para mim que ela era apaixonada por um locutor da cidade, que à sim. época era o cara assim, era a voz mais bombada da cidade, assim. Todos as grandes comerciais eram com a locução dele, o programa de rádio dele era o mais ouvido, enfim. E ela disse que ela ia para a porta da rádio todos os dias. E ela esperava ele chegar e ela esperava ele sair, e ela não conseguia vê-lo. Até que um dia uma amiga falou: olha, vai ter uma festa numa cidade vizinha, ele vai Sim. estar lá, eu o conheço, então eu vou te apresentar a ele. Ela disse que ela ficou assim num estado de ansiedade. E aí ela foi para o salão, ela comprou roupa nova e ela se arrumou toda para ir nesse evento, nessa festa. E chegando lá, a amiga dela falou assim: olha, olha, ele tá ali. Ela falou: não, não é aquele. Ela falou: é aquele. Ela falou: não, não é. Ela falou: então vamos lá. Quando apresentou, que ele disse muito prazer, ela disse que o coração dela não quebrou, ele virou pó. Porque ela criou uma imagem para aquela voz que não Sim. condizia com a imagem física Física. do locutor. Então, o que Sim. que acontece? Ele realmente não era uma pessoa muito bem dotada fisicamente, vamos dizer assim. Então, ela criou toda uma imagem, que era um cara alto, que era um cara moreno, com os cabelos cacheados, de olhos verdes. Não tinha nada a ver. Nada, nada. Era extremo oposto, assim, do que ela havia imaginado. Mas é interessante também a gente perceber, Kátia, que quando a gente
não vê o dono da voz, para além da gente criar essa imagem física, mesmo que o ouvinte ele não perceba se a gente está rindo, se a gente está alegre, se está triste, se está mexendo com as mãos ou não, isso se reflete na nossa voz. E esse que é o fato mais interessante.